Bom, pessoal, está gravando, né? Boa noite a todos. Primeiro, uma advertência de que quem permanecer na sala está concordando e cedendo os direitos de imagem para postagens em redes de streaming, como, por exemplo, o YouTube. Quem não concordar com isso, eu peço que se retire da sala. Mas quem permanecer na sala estará dando anuência para o uso do direito de imagem para esses fins acadêmicos, então. Bom, pessoal, nossa aula de hoje é do terceiro semestre de Teoria Geral do Processo. E nós daremos início, a partir de hoje, a um tema muito importante, que é o tema condições da ação, né? Nós vamos estudar, a partir de hoje, o tema condições da ação, focando justamente na primeira condição da ação, que é a legitimidade, né? A legitimidade. E trocando tudo isso por algo, né? Uma terminologia aí mais simples, o que nós vamos fazer hoje é estudar as partes dentro de um processo, né? O estudo das partes dentro de um processo. Esse é o nosso objetivo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o material que a gente vai utilizar para a nossa aula de hoje, né? E como eu compartilhei com vocês aí através do WhatsApp, né, nós vamos seguir o mesmo material de aula já disponível lá no site do migre.me, que eu passei para vocês no primeiro dia de aula presencial, né? Por quê? Simples, por uma questão de simplificação. Se eu fosse fazer um outro material, seria mais um material para enviar para vocês, vocês teriam mais um material para pegar, mais um material para guardar, mais um material para estudar, e isso não fica funcional, isso não fica prático. Então, como a gente já tem um material disponibilizado desde a primeira aula, do primeiro dia de aula, lá no comecinho do semestre, quando ainda era presencial, nós vamos seguir o mesmo material. Eu não vou disponibilizar o site aqui, eu não vou editar o site aqui, porque, como eu disse para vocês, esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, né? E eu não quero ter problemas de direito autoral, não quero ter problemas de entrada de pessoas indevidas, nada disso, né? Então, é o site do migre.me, que eu já passei no primeiro dia de aula, e eu peço, então, para que vocês peguem um caderno, conversem com os colegas aí, que vocês vão ter esse site do migre.me já disponibilizado. Abrindo esse site do migre.me, ele vai abrir para vocês as pastinhas das instituições de ensino, né, conforme está sendo compartilhado na tela de vocês. E aí, vocês vão clicar em Unibrasil, Fernandópolis, depois em Direito, depois em terceiro semestre, e aí, então, dá o nome da nossa disciplina, que é Teoria Geral do Processo. E vai abrir, então, toda essa lista aí de documentos e arquivos. O que a gente precisa é o arquivo chamado TGP, Roteiro de Aulas, segundo bimestre. Nós vamos seguir, então, esse material aqui, esse arquivo do Word, do Microsoft Word, chamado TGP, Roteiro de Aulas, segundo bimestre. E aí eu peço que vocês, então, por favor, baixem esse arquivo e a gente vai segui-lo a partir de agora. Bom, pessoal, eu já tenho o arquivo aberto aqui, claro, né? Eu vou pegar esse arquivo aberto e vou compartilhar a tela desse arquivo, né, que eu já tenho aberto aqui, com vocês. Então, quem quiser abrir o arquivo do Word para fazer a anotação, fique à vontade. Quem não quiser, vai ter acesso, vai visualizar esse arquivo do Word, porque eu vou abrir ele aqui e vou compartilhar a tela juntamente com vocês. Bom, pessoal, vamos lá, vamos ver se eu consigo compartilhar a tela do Word aqui, para ver se de fato todo mundo consegue ter acesso a esse material. Olha lá, compartilhando a tela do arquivo do Word aí, TGP, Roteiro de Aulas do segundo bimestre.
Se vocês, por chat, puderem confirmar se estão conseguindo ver esse arquivo do Word, eu agradeço. O primeiro tema né, que a gente vai trabalhar, Beatriz confirmou aí, valeu, obrigado. Né? O primeiro tema que a gente vai trabalhar a partir de agora, a Lalesca também, como eu disse para vocês, as condições da ação. Então, por favor, né, peguem aí o tema condições da ação, que é a partir desse ponto que a gente vai trabalhar agora. Bom, pessoal, vamos começar então o nosso tema condições da ação? Olha lá, primeira observação que eu preciso fazer com vocês é para que vocês não confundam condições da ação com um tema que a gente trabalhou na última aula gravada aí, que foi a revisão geral. E dentro dessa revisão geral, nós trabalhamos os elementos da ação. São coisas diferentes. Condição da ação e elementos da ação são coisas diferentes. Quem lembra quais são os elementos da ação? Os elementos da ação são partes, causa de pedir e pedidos. E todas as ações, elas são compostas pelos elementos da ação. As partes, as causas de pedir e os pedidos. Quando nós estudamos parte, nós vimos que nós temos duas partes, né? E dentro de uma ação, dentro de um processo, dentro de uma lide, em conflito. A parte que dá início ao processo, chamada de autora, requerente, ou então, tecnicamente, polo ativo da demanda. Por que polo ativo da demanda? É porque é a parte que promove a ação, dá início à ação, daí polo ativo, porque ela age dando início ao processo. E, de outro lado, né, ou reiterando o termo aí, de outra parte, o réu, ou requerido, ou polo passivo da demanda, porque é contra ele que o processo é proposto, que o processo é movido. Então, nós temos o processo movido pelo autor, réu ou requerente, pelo autor, requerente ou polo ativo, contra o réu, requerido ou polo passivo. Essas são as partes de uma demanda. Depois, a gente estudou o segundo elemento da ação, que foi a causa de pedir. E a gente viu que a causa de pedir nada mais é do que os fundamentos usados pelo autor para dar início e fundamentar a própria demanda. Sendo que essa causa de pedir se divide em fatos e direito. Né? Fatos e direito. A causa de pedir são os fatos e o direito da demanda. Justamente, então, os argumentos que o autor usa para poder fundamentar a sua ação, o seu processo contra o réu, né? Causa de pedir. E depois, pessoal, nós vimos o último elemento da ação, que são os pedidos, né? Os pedidos, então, que o autor faz ao juiz para que o juiz analise e, de preferência, julgue procedente, dando ganho de causa ao autor contra o réu. Então, quando o juiz julga procedente, ele dá ganho de causa ao autor e contra o réu. Mas nós já vimos, né, nós já comentamos várias vezes, que a gente sabe até como o processo começa, mas que a gente não sabe como o processo termina, porque o autor pode ter feito um pedido e ganhado. Isso significa que a ação foi julgada procedente. Mas nada impede que o autor faça um pedido e o juiz não dê ganho de causa ao autor, né? Julgue, portanto, os pedidos do autor improcedentes. E improcedentes, então, significa que o autor perdeu esses pedidos aí, né? Então, o autor ele faz pedido, mas o juiz é livre para julgar, analisar e julgar esses pedidos da forma que ele entender. Se o juiz entender que o autor tinha razão, o juiz vai julgar os pedidos do autor procedentes, quer dizer, procedem, estão corretos, fazem sentido, né?
Ou então, né, se o juiz não concordar com os pedidos do autor, o juiz vai julgar os pedidos do autor improcedentes. Ou seja, os pedidos do autor não procedem, não fazem sentido, não estão corretos. E aí, na prática, significa dizer que o réu ganhou, né? O réu ganhou. E, portanto, esses são os elementos das ações, as partes, as causas de pedir e os pedidos. Nós encerramos esse tema elementos da ação e agora nós vamos estudar um outro tema que são as condições da ação. Mas cuidado, é um outro tema, um tema diferente, um novo tema. E por isso não se pode confundir elementos das ações com as condições das ações. Bom, e para a gente entender o que são as condições da ação, a gente tem que voltar a essa ideia de julgamento dos pedidos. Para entender, então, a ideia de condições da ação, a gente precisa retomar a ideia de julgamento dos pedidos. Seja um julgamento de procedência, o que significa que o autor ganhou. Seja um julgamento de improcedência, o que significa que o autor perdeu. Mas o autor perdendo significa que o réu ganhou, até porque eles estão em conflito. Então, o autor ganhando, o réu perde, né? Ou o autor perdendo, o réu ganha. Só que a gente não usa o termo perder ou ganhar. A gente tem terminologia técnica. Autor ganhando é porque os pedidos foram julgados procedentes. Autor perdendo é porque os seus pedidos foram julgados improcedentes. E aí, consequentemente, o réu, por outro lado, levou a melhor nesse caso concreto. Bom, pessoal, e aí então vem as condições da ação. O que são condições da ação? Condições da ação são os requisitos que o juiz vai ter que analisar inicialmente dentro do processo para verificar se o processo é válido, se o processo está correto, se esse processo pode ser ajuizado e vai poder tramitar até o final. Então, as condições da ação são requisitos processuais para verificar se o processo foi ajuizado de forma correta e vai poder tramitar certinho até o seu final. Quando, então, no final, o juiz vai verificar se é caso do autor ganhar, julgando procedente, ou se é caso do autor perder, julgando improcedente aquela demanda. Pessoal, e por isso que, na verdade, quando o juiz analisa um processo, ele faz duas análises. Uma análise que é feita no curso do processo, para verificar se o próprio processo e o curso desse processo está correto, é válido. E essa análise é feita com base nas condições da ação, porque as condições da ação são requisitos, então, processuais, que permitem verificar se o processo em si foi ajuizado e está tramitando de forma correta. E se essas condições da ação tiverem sido cumpridas, o processo ele vai ter um começo, um meio e um fim também válido, correto, perfeito. E chegando no fim do processo, é o que o juiz vai finalmente analisar os pedidos que o autor fez lá no comecinho do processo, lá na petição inicial, para ver se esses pedidos são procedentes ou improcedentes. Esse julgamento, ao final dos pedidos do autor, para verificar se são procedentes ou improcedentes, recebe um nome. É o famoso julgamento de mérito da causa. Julgamento de mérito da causa. E quando que esse julgamento de mérito ocorre? No final do processo. E aí o pulo do gato. E aqui o pulo do gato. Quando?
que vai poder ocorrer esse julgamento de mérito? Que ocorre no final do processo. Se é no final do processo, é somente se esse processo teve um começo, um meio e um fim. E para que esse processo tenha, então, esse começo, meio e fim, para que esse processo pode tramitar até o seu final de forma válida e permitir, então, o julgamento de mérito, que é feito ao final, tem que ter sido cumprido ao longo desse processo inteirinho as condições da ação. As condições da ação. De modo que as condições da ação são requisitos para a validade de toda a tramitação processual, do começo, meio e fim. E essas condições da ação permitem o processo, e que esse processo chegue até o final e viabilize o julgamento de mérito. Consequentemente, olha só, as condições da ação, e o cumprimento dessas condições da ação, elas funcionam como pressupostos de existência, de validade do processo. E também pressuposto para que haja um julgamento de mérito da causa. É pressuposto, então, as condições da ação, elas funcionam, então, como pressuposto para que haja, então, um julgamento de mérito da causa. E o que é julgamento de mérito? De fato, a análise dos pedidos do autor. O que o autor, de fato, pediu, e se ele tiver certo, procedente, autor ganha. Se ele, autor, pediu, mas estava errado, improcedente, o autor perde aquela demanda. Mas para o juiz poder julgar procedente ou improcedente, ou seja, analisar os pedidos do autor e, portanto, de forma geral, julgar o mérito daquela causa, tem que ser até então, e portanto de forma prévia, cumprida as condições da ação. Cumprida as condições da ação. Cumpridas as condições da ação, o processo chega ao final e o juiz vai poder julgar os pedidos do autor, seja procedente, seja improcedente, né? Julgando, então, o mérito da causa. E o mérito da causa é o gênero, podendo ser procedente ou improcedente. E, para isso, tem que ter cumprido as condições da ação. Pessoal, e aí vocês vão perguntar, professor, e se não cumpriu? Se cumpriu, o processo chega ao final e viabiliza um julgamento de mérito. Se cumpriu as condições da ação, o processo chega ao final e viabiliza, então, um julgamento de mérito da causa, procedente ou improcedente. Mas, professor, e se não cumpriu as condições da ação? Ou o processo foi ajuizado e ajuizado errado, ou depois de ajuizado descobriu que tinha algum erro, enfim, não cumpriu as condições da ação. O que acontece com esse processo? Pessoal, se as condições da ação são pressupostos para viabilizar o julgamento de mérito, se não cumpriu as condições da ação, não se tem o pressuposto para o julgamento de mérito. Significa que não pode haver o julgamento de mérito. Se não cumpridas as condições da ação, não pode haver julgamento de mérito. E o que acontece com esse processo? Olha, o cara do direito não é nada criativo, né? O criador do processo não é nada criativo. Termo técnico que eu vou falar aqui, mas não é nada criativo. Se não cumpridas as condições da ação, não pode julgar o mérito. Então, esse processo vai ter que ser extinto sem julgamento de mérito. Se não cumpriu as condições da ação, o processo ele vai ser extinto sem julgamento de mérito. Ou seja, o juiz finaliza o processo e não vai analisar os pedidos do autor. E se não analisar os pedidos do autor, não vai nem julgar procedente, nem julgar improcedente, né? Na verdade, ninguém ganha, ninguém perde. Aquele processo parou no meio e não teve julgamento dos pedidos, não teve análise do mérito, não teve julgamento do mérito. Significa que aquele processo não atingiu o seu objetivo final. Não atingiu o seu objetivo final. Bom,
Pessoal, e aí um detalhe importantíssimo. Por que é tão importante verificar se o processo, se as condições da ação foram perfeitas e o processo chegou até o final e julgou o mérito? Ou se as condições da ação foram imperfeitas, teve um erro e o processo foi extinto sem julgamento de mérito. E, portanto, esse processo não chegou ao final, não julgou o mérito, não cumpriu o seu objetivo. Por que isso é tão importante? Pelo seguinte, nós já vimos, inclusive em aulas presenciais, que o processo ele não é um fim em si mesmo, que o processo é um instrumento que serve, então, para que o Estado, o juiz, possa exercer a jurisdição, interferir nas esferas individuais e solucionar os conflitos sociais. De modo que todo e qualquer processo ele tem um objetivo maior, que é solucionar conflitos sociais. Solucionar a lide, solucionar conflitos sociais. O processo serve para isso, é um instrumento para isso. Se o processo, se cumpriu as condições da ação e o processo tramitou regularmente até o final, isso viabilizou ao juiz proferir um julgamento de mérito, seja procedente, seja improcedente, ganhando ou perdendo, sei lá quem ganhou, sei lá quem perdeu, não importa, mas dando de ganho de causa para uma das partes, bem ou mal, resolveu o conflito social. Eu posso ter perdido, e claro, eu não vou ficar feliz, mas resolveu o conflito, o bem do outro, mas resolveu. Ou eu posso ter ganhado, saiu comemorando aí, o outro vai ficar puto, mas resolveu o conflito social e eu dei sorte que foi para o meu lado, maravilha. O outro aí que se vire, mas resolveu o conflito social. Então, quando o juiz julga o mérito, ou bem ou mal, ganhando ou perdendo, e uma parte ganha e a outra perde, resolveu o conflito social, atingiu o objetivo do processo. Se atingiu o objetivo do processo, faz sentido em repropor esse processo? Idêntico, igualzinho, ou seja, com os mesmos elementos da ação. Faz sentido repropor um processo idêntico após um julgamento de mérito de um processo anterior, com os mesmos elementos da ação, mesmas partes, mesmas causas de pedir, mesmos pedidos? Claro que não faz. Por que não faz? Porque o processo anterior tramitou normalmente, porque cumpriu as condições da ação, chegou ao seu final, o juiz julgou o mérito e doa quem doer, bom ou mal, proferiu uma decisão, solucionando o conflito social e atingindo o objetivo do processo. Se atingiu o objetivo do processo, para que eu vou ter um outro processo? Igualzinho, tendo enormes gastos, gerando um volume processual, tendo toda a dor de cabeça de novo, se já houve prévia decisão. Então, nem precisa, né, e nem pode ter um novo processo. Se houve um processo, preencheu as condições da ação, ele terminou, permitiu o julgamento de mérito e o juiz proferiu uma decisão, seja de procedência ou improcedência, alguém ganhou, alguém perdeu, mas solucionou o conflito, de modo que esse processo que foi extinto julgando mérito, ou seja, extinto com julgamento de mérito, ele não poderá ser reproposto. Ele não poderá ser reproposto, porque o processo atingiu o seu objetivo. Acabou. Doa quem doer, acabou. Agora, e aqui que é importante, se teve um processo, mas esse processo não cumpriu as condições da ação, significa que esse processo não foi válido. E se ele não foi válido, ele foi interrompido no meio do caminho por falta de condições da ação, levando então à extinção do processo, mas sem julgamento de mérito. Se foi sem julgamento de mérito, o juiz não falou quem tinha razão. Não deu ganho de causa para um em detrimento do outro, mas também não deu ganho de causa do outro em detrimento de um. Na prática, o juiz solucionou a lide, solucionou o conflito social, resolveu o problema das partes? Não. O juiz simplesmente extinguiu o processo sem julgamento de mérito e lavou as mãos. E as partes, então, que iniciaram aquele processo, porque não tinham conseguido resolver o conflito por si,
também não obtiveram solução desse conflito pelo juiz, pelo Poder Judiciário, que extinguiu sem julgamento de mérito e lavou as mãos. Mas isso significa que o processo como um todo, a ciência processual como um todo, não serviu de nada, não valeu de nada, não resolveu o conflito social. Mas ela surgiu para isso, surgiu, mas não resolveu nada. Pelo menos não naquele processo, não resolveu nada. E aí? Simples. Repropõe o processo. Corrige os erros, corrige os problemas dentro das condições da ação e repropõe o processo. E se corrigido os problemas, corrigido as condições da ação, esse processo, então, vai poder tramitar de forma agora correta, tendo começo, meio e fim, e permitindo, então, que o Poder Judiciário analise os fatos, analise o conflito, analise os pedidos e, finalmente, profira um julgamento sobre esses fatos, sobre esse pedido, julgando o mérito da causa, dando ganho de causa para um em detrimento do outro, mas de outro em detrimento de um, mas não importa. O que importa? Que solucionando o conflito. De modo que, olha só, pessoal, quando o processo ele não tem problema de condições da ação e chega até o final e o juiz profere uma decisão de mérito, doa quem doer, esse processo não poderá ser reproposto de forma idêntica. Não poderá ser reproposto de forma idêntica. Por quê? Porque já julgou o mérito, já solucionou o conflito, aquele processo já atingiu o seu objetivo. Agora, se proposto um processo, ele tiver problema dentro das condições da ação e esse processo foi extinto sem julgamento de mérito, significa que o processo não atingiu o seu objetivo, não solucionou o conflito social. E um processo que foi previamente extinto sem resolução de mérito, por falta de condições da ação, ele vai poder ser reproposto futuramente, até que todos os erros de condições da ação sejam corrigidos, até que todos os erros das condições da ação sejam corrigidos, e esse processo, então, pode tramitar de forma correta, de forma válida, até o julgamento de mérito daquela causa aí. E para a gente finalizar essa ideia, correlacionando com o Instituto Jurídico que vocês já estudaram lá no primeiro ano do curso, quando viram aí a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a famosa LINDIB, eu vou fazer uma pergunta. Pessoal, que tipo de decisão faz trânsito em julgado? Que tipo de decisão faz trânsito em julgado? O julgamento final do processo, com análise e julgamento do mérito, ou uma decisão proferida aí no curso do processo que extingue esse processo sem julgamento de mérito? Qual decisão que realmente faz trânsito em julgado? Apenas a decisão final que julga o mérito da causa. Essa decisão final que julga o mérito da causa é que faz trânsito em julgado. Por quê? Torna aquela decisão definitiva e impede a repropositura da demanda. Agora, a decisão no curso do processo que verifica que faltou condições da ação e, portanto, extingue esse processo sem julgamento de mérito, ela não faz trânsito em julgado. Por que não? Porque o processo não atingiu o seu objetivo e, corrigidos os problemas processuais, corrigidas as condições da ação, nada impede que essa demanda seja reproposta. Nada impede que essa demanda seja reproposta. Então, a gente só vai ter uma decisão definitiva mesmo, transitada em julgado mesmo, imutável mesmo, como vocês estudaram lá na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, quando as condições da ação estiverem perfeitas, viabilizando que o processo tramite integralmente até o seu final, e ao seu final o juiz profira uma decisão de julgamento de mérito daquela causa.
aí sim a gente tem trânsito em julgado mesmo. Aí sim a gente tem trânsito em julgado mesmo. Porque se ocorrer algum problema processual, né, e representado pelo erro ou pela falta de condições da ação, o juiz vai extinguir o processo sem julgamento de mérito, e aí a gente não vai ter propriamente trânsito em julgado. A gente não vai ter propriamente trânsito em julgado. Por quê? Porque aquela não é uma decisão definitiva, né? Aquela não é uma decisão definitiva. Bom, pessoal, agora, né, como a ciência processual gosta de complicar um pouquinho, né, como a ciência processual gosta de complicar um pouquinho, a gente precisa, desde logo, na verdade, verificar, isso é novo, isso provavelmente vocês não ouviram falar até agora, que existem duas espécies de trânsito em julgado. Né? Na verdade, existem duas espécies de trânsito em julgado. Existe o trânsito em julgado material, que é o trânsito em julgado verdadeiro, obtido, então, a partir de uma decisão de mérito. E é o trânsito em julgado verdadeiro porque esse sim, o trânsito em julgado material, obtido a partir de uma decisão de mérito, impede a propositura de uma nova ação. Não pode propor mais o processo. Porque julgou mérito, o processo está definido. Agora, aquela outra decisão que foi uma extinção do processo por falta de condições da ação e, portanto, sem julgamento de mérito, que a gente disse que não fazia propriamente trânsito em julgado, né? Não faz mesmo, né? Só que a doutrina processual, ela chama esse caso, que não é um trânsito em julgado real, material, verdadeiro, fortão aí, de trânsito em julgado formal, né? Então, de fato, a extinção do processo por falta de condições da ação, sem julgamento de mérito, não faz trânsito em julgado real, que é o trânsito em julgado material. Só que acaba o processo e você não pode recomeçar o processo, você vai ter que propor um novo, mas você não pode recomeçar aquele anterior que já foi proposto e extinto. Então, ele até fecha uma porta, ele até tem um caráter de definitividade, mas um caráter de definitividade dentro do mesmo processo, dentro daquele processo que já existia. Aquele processo acabou, não vai poder continuar, mas nada impede de propor um novo. Mas aquele anterior acabou, pelo menos a porta daquele processo fechou. E essa ideia de pelo menos fechar a porta daquele processo, mas sem impedir um novo processo, a doutrina processual chama de trânsito em julgado formal. Trânsito em julgado formal, né? Então, a extinção do processo por falta de condições da ação e sem julgamento de mérito, ela não faz tecnicamente um trânsito em julgado, né? Por quê? Porque permite a repropositura, um novo processo. Mas, né, a doutrina chama esse fenômeno de trânsito em julgado formal. Ele fecha a porta daquele processo. Então, pelo menos dentro daquele processo, a decisão tem um caráter, sim, de definitividade, mas dentro daquele processo, porque nada impede da parte repropor a demanda, entrar com um novo processo, e vai ser um novo processo, zero bala, podendo o juiz analisá-lo livremente aí, como se nem tivesse havido um processo anterior, né? Então, mais tecnicamente aí, né, a decisão de mérito, ela faz um trânsito em julgado material, porque impede o andamento do processo em que ela foi proferida e impede ajuizamento de novos processos. Acabou em definitivo. Enquanto que a decisão que verifica que o processo não cumpriu as condições da ação e extingue esse processo sem julgamento de mérito, ele torna aquela decisão definitiva, mas dentro do processo, e não impede a repropositura, mas tem algum caráterzinho de definitividade. Então, a doutrina chama de trânsito em julgado formal. Impede a continuidade do mesmo processo, mas não impede o ajuizamento de um novo processo. Pessoal, e quando vocês voltarem a estudar decisões dentro do processo e principalmente sentenças dentro do processo,
O professor que der essa aula de decisões e sentença dentro do processo, ele vai retomar toda essa ideia de trânsito em julgado, de decisão de mérito, fazendo trânsito em julgado material, acabou em definitivo. Não pode mais nem continuar o processo, nem repropor a demanda. E de trânsito em julgado formal, decorrente de uma extinção do processo por falta de condições da ação, sem julgamento de mérito, que impede aquele processo em si de continuar, mas não impede o ajuizamento de novo processo. O que a gente precisa, nesse momento do curso, é verificar, então, que, na prática, existem dois tipos de julgamento, ou dois tipos de análise e dois tipos de julgamento proferidos pelo juiz. Num primeiro julgamento, o juiz analisa não a matéria, mas o processo em si, para verificar se o processo é válido ou inválido. E ele faz essa análise com base nas chamadas condições da ação. Se o processo cumpriu as condições da ação, o processo é válido e ele pode ir até o final. Se o processo não cumpriu as condições da ação, o processo é inválido e o que vai acontecer? O processo vai ter que ser extinto sem julgamento de mérito. Aquele processo não pode continuar, mas a parte pode propor um novo processo. Bom, e depois dele ter feito essa primeira análise, que é uma análise formal, que é uma análise processual, para verificar se o processo está correto, se o processo estiver correto, ou seja, tiver cumprido as condições da ação, esse processo vai poder ir até o final, e lá no final o juiz vai fazer então uma segunda análise, com base não mais no processo em si, mas no conteúdo daquele processo, nas alegações e nos pedidos das partes, né? E a gente já viu que as alegações chamam dentro dos elementos das ações, partes, causas de pedir. Então, com base na análise das causas de pedir e nos pedidos das partes. Essa análise, então, que o juiz faz ao final, depois de ter verificado o cumprimento das condições da ação, né, se baseando nas causas de pedir e nos pedidos, a gente chama, então, de análise de mérito da causa. E essa decisão é realmente definitiva, porque faz trânsito em julgado material. Acabando com o processo, impedindo que aquele processo continue e, na verdade, impedindo até novos processos com base nos mesmos elementos das ações, né? Partes, causas de pedir e pedidos aí. E aí vocês vão perguntar, professor, em que processo que acontecem essas duas análises? Todos, né? Professor, em que processos que acontece esse tipo de análise? Todos. Seja processo civil? Sim. Seja processo penal? Sim. Seja processo trabalhista? Sim. Todos eles. Claro que, a depender do tipo de processo, se é processo civil, se é processo penal, vai ter alguma diferencinha quanto às condições da ação. Mas todos eles têm condições da ação e todos eles, portanto, têm uma análise prévia das condições da ação. E se cumprida essa análise prévia e verificada perfeitas as condições da ação, todo o processo vai ter uma segunda análise, que é dos fatos e dos pedidos, permitindo, então, um julgamento de mérito da causa. Todo e qualquer processo tem isso aí, né? Então, o juiz, em todo e qualquer processo, ele é obrigado a fazer essas duas análises. Uma análise preliminar, com base no processo em si, que é a verificação da presença das condições da ação. E se presentes as condições da ação, né, o juiz vai fazer, então, uma segunda análise, que é dos fatos e dos pedidos, proferindo uma decisão de mérito. Bom, pessoal, importante notar que para que o juiz possa fazer essa segunda análise, que é a análise do mérito, tem que ter sido previamente analisado e cumprido as condições da ação. Porque, se não cumpridas as condições da ação, o processo vai ser extinto naquele momento, sem julgamento de mérito. E é por isso que
as condições da ação e a verificação das condições da ação são preliminares, Não sei se o Mário está aí, né? Não sei se o Mário está aí, mas o Mário, não vamos perguntar que Mário, é o Mário do terceiro semestre, né? Que fez a pergunta em relação às preliminares da contestação, né? No artigo 331 aí do Código de Processo Civil, né? O Mário está aí, né? O Mário está aí. Então, as condições da ação, né? As preliminares que a gente alega em contestação, né? As condições da ação estão lá. Tanto é, se vocês pegarem aí o artigo 331, né, que o Mário comentou na semana passada, não lembro que inciso que é, mas deve ser o sexto aí, vai estar escrito lá condições da ação, né? Por quê? Preliminar? Porque tem que ser analisado de forma prévia, de forma preliminar ao próprio mérito da causa, né? E além das condições da ação serem analisadas de forma prévia, como preliminar ao mérito, na verdade, as condições da ação, elas funcionam como questões até prejudiciais ao mérito, porque só pode analisar o mérito se tiver presentes as condições da ação, porque a análise do mérito é ao final do processo e o processo só chega ao final se tiver cumpridas as condições da ação, né? E se não tiver cumpridas as condições da ação, o processo é extinto sem julgamento de mérito, então prejudicando a própria análise do mérito. E é por isso, então, que as condições da ação são preliminares e prejudiciais ao mérito, né? Essa é a terminologia que a doutrina processual usa, né? As condições da ação são preliminares, porque vem antes, e prejudiciais ao mérito, porque se não presentes as condições da ação, o processo é extinto sem julgamento de mérito, então nem vai analisar os fatos e os pedidos dentro daquele determinado processo, né? Marquem aí. Então, o processo ele vai ser sem condições da ação, ele é extinto sem julgamento de mérito. As condições da ação são preliminares e prejudiciais ao mérito da causa. Pessoal, nós não vamos entrar agora, né, nesse ponto, porque é algo muito específico e ainda um pouco complexo, e a gente não chegou nesse ponto no nosso curso de processo ainda. Mas, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, em quais são as causas que levam à extinção do processo sem julgamento de mérito, deem uma olhadinha aí no artigo 485 do CPC de 2015. Né? Então, as causas que levam à extinção do processo sem julgamento de mérito, elas estão previstas, presentes no artigo 485 do Código de Processo Civil, e uma delas é justamente a falta de condições da ação, a falta de condições da ação. E se vocês quiserem mais detalhes sobre o julgamento de mérito do processo, procedente ou improcedente, as causas que levam ao julgamento de mérito estão presentes no artigo 487 do Código de Processo Civil de 2015 também. Lembrando que, então, essas causas do 487 levam a um julgamento de mérito, e se levam a um julgamento de mérito, faz coisa julgada material, tornando aquela decisão realmente definitiva. Dentro do processo, o mesmo processo, e tão forte, que impede até a repropositura de novos processos aí. Bom, pessoal, com isso, então, a gente definiu o que são as condições da ação, definiu a importância dessas condições da ação e definiu também os efeitos, tanto da presença da condição da ação, que é viabilizar um julgamento de mérito, quanto da ausência das condições da ação, que é impedir a tramitação processual e levar, então, a um julgamento, né, uma extinção do processo sem julgamento de mérito. E agora, então, a gente precisa estudar quais são as condições da ação, né? Quais são as condições da ação? Quais são as condições da ação? Bom, mas a primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente estuda, então, as condições da ação é verificar que as condições da ação, ela
tem a ver, na verdade, com o processo em si. Elas são requisitos processuais, de modo que elas não têm muito a ver com o conteúdo, com as causas de pedir, com os pedidos das partes. Não, né? Elas são requisitos processuais. Elas têm a ver, na verdade, com o processo em si, com o funcionamento do processo em si, independente aí de quais são as partes, quais são os argumentos das partes, as causas de pedir das partes ou os pedidos da parte. Deste modo, olha só o que a doutrina fala. As condições da ação, na verdade, elas não são analisadas em concreto. O que seria em concreto? Seria dentro de um caso em específico, dentro de um processo em específico. Na verdade, as condições da ação, como ela tem a ver, na verdade, com a existência de processo, e ela é, portanto, analisada com base na ciência processual, ela é feita em abstrato, cotejando o processo, mas não com os elementos internos daquele processo, causa, partes, causa de pedido e pedido, mas sim com a ciência processual como um todo. Né? Então, não é feito em concreto, não é feito de forma casuística aí. O paradigma para a gente verificar se tem ou não tem condições da ação é algo mais abstrato, é algo relacionado à própria ciência processual como um todo. E é por isso que a gente vai conseguir estudar as condições da ação sem pegar nenhum processo. Porque não precisa pegar um processo em específico. Afinal, as condições da ação são analisadas de forma abstrata, de forma geral, cotejando, então, com a ciência processual como um todo. Né? Então, é por isso que a gente estuda condições da ação sem pegar processo, porque não precisa fazer uma análise em concreto. A análise é feita abstratamente, segundo as normas processuais como um todo. Bom, pessoal, e quais são as condições da ação? Gente, isso varia um pouquinho se se trata do processo civil ou se é processo penal. As condições da ação, elas variam um pouquinho em se tratando de processo civil e em se tratando de processo penal. Então, como que a gente costuma trabalhar aqui em teoria geral do processo? Nós analisamos, na verdade, a sistemática das condições da ação no processo civil. Por quê? Porque essa ideia de condições da ação surgiu no processo civil. E, deste modo, ela é muito mais organizada, ela é muito mais sistematizada, ela tem muito mais lógica dentro do processo civil. Né? E é por isso, então, que a gente, em teoria geral do processo, a gente acaba estudando e aprendendo as condições da ação seguindo essa sistemática do processo civil, porque as condições da ação surgiram no processo civil e, como tal, é muito melhor, é muito mais sistematizado, é muito mais lógico, faz muito mais sentido dentro do processo civil. Agora, olha só, quando vocês, então, forem estudar processo penal, né, ou estudar a ação penal, se eu não me engano, lá no 5º semestre do curso, o professor de processo penal, ele vai retomar essa ideia das condições da ação e ele vai fazer a análise agora desse instituto, condições da ação, que vocês já aprenderam lá em teoria geral do processo, que é agora, mas sob a ótica, sobre a visão do processo penal. Então, não se preocupem, porque é assim que funciona. Lá na frente, lá no processo penal, vai ter um momento, então, que é o estudo da ação penal, que é o estudo do processo penal, que o professor ele vai retomar esse tema e vai falar sobre as condições da ação. Agora, lá na frente, o professor não vai fazer tudo isso que a gente falou, diferenciando o que é julgamento de mérito, que é a análise das condições da ação, que a condição da ação que a análise da condição da ação é preliminar e prejudicial ao mérito, nada disso. Ele vai pressupor que tudo isso vocês já sabem e ele só vai entrar naquilo que é peculiar, naquilo que é específico do processo penal aí, né, lá na frente. Né? Bom, mas vamos então começar o estudo das condições da ação, lembrando aí que esse estudo é feito sobre a ótica do processo civil, ótica do processo civil. E, segundo o processo civil, nós temos como condições da ação a legitimidade
ad causa, a legitimidade ad causa, né, que é essa que está marcadinho em azul aí, legitimidade ad causa, né, legitimidade ad causa. Segunda condição da ação, eu vou pegar aqui embaixo, olha lá, bastante coisa de legitimidade, né? Segunda condição da ação, chegamos aí, no interesse jurídico processual. A segunda condição da ação é o interesse jurídico processual. O interesse jurídico processual. E a terceira condição da ação, é a possibilidade jurídica do pedido, né? Terceira condição da ação, possibilidade jurídica do pedido. Então, quais são as condições da ação? Legitimidade ad causa, interesse jurídico processual e possibilidade jurídica do pedido. Legitimidade ad causa, interesse jurídico processual e possibilidade jurídica do pedido. Bom, pessoal, feita a apresentação das condições da ação, a gente vai ter que fazer uma primeira observação a respeito delas, com base no direito intertemporal. O que é o direito intertemporal? É a sequência de normas jurídicas ao longo do tempo, né? Então, a gente vai ter que fazer essa primeira observação com base, então, no direito intertemporal, que é a sequência de normas jurídicas ao longo do tempo. Por quê? Porque essas três condições da ação, elas foram previstas pelo Código de Processo Civil anterior, que era o Código de Processo Civil de 73. Então, no Código de Processo Civil de 73, havia, de fato, as três condições da ação, né? Havia, de fato, previsão das três condições da ação: a legitimidade, o interesse e a possibilidade jurídica do pedido. Porém, em 2015, né, todo mundo sabe, aí a gente já falou várias vezes a respeito, veio um novo Código de Processo Civil, que foi o Código de Processo Civil de 2015, e o Código de Processo Civil de 2015 revogou o Código de 73. E sabe o que ele fez? Ele, Código de Processo Civil de 2015, manteve as condições da ação. Mais duas apenas. Tirou a terceira. De modo que, olha só, hoje, Código de Processo Civil de 2015, nós temos a legitimidade, nós temos como condições da ação a legitimidade e o interesse jurídico processual. No Código de Processo Civil de 2015, deixou de existir a possibilidade jurídica do pedido. Então, no Código de Processo Civil de 2015, nós temos como condições da ação a legitimidade e o interesse jurídico processual. O Código de Processo Civil de 2015 deixou de prever a terceira condição da ação, a possibilidade jurídica do pedido. Então, hoje, o Código de Processo Civil de 2015 não existe mais a terceira condição da ação, não existe mais a possibilidade jurídica do pedido, né? Porém, né, quando chegar o momento, eu vou falar para vocês o que era a possibilidade jurídica do pedido, como funcionava a possibilidade jurídica do pedido no Código de 73 e por que o Código de 2015 deixou de prevê-la como condição da ação, né? Entendeu que não havia, na verdade, necessidade, né, dessa terceira condição da ação, dessa possibilidade jurídica do pedido. E, em verdade, né, o Código de 2015 achou que essa terceira condição da ação, essa possibilidade jurídica do pedido, era um complicador, né? E o código, das ideias por trás do Código de Processo Civil de 2015 foi facilitar, né, simplificar. A possibilidade jurídica do pedido era um complicador, então o Código de 2015 optou em retirá-la do sistema. Isso provavelmente vai ser uma questãozinha de prova, né? Marquem aí, né? Escrevam aí, MILME, né? Escrevam aí, MILME, M-I-L-M, MILME. O que é MILME? Mais importante que leite materno, né? Vai ser uma questãozinha de prova aí. Bom, pessoal, mas vai ter um momento próprio para isso,
vai demorar um pouquinho, mas vai ter um momento próprio para isso, e aí a gente analisa essa ideia, então, de por que eram 3 e passaram a ser 2 condições da ação no Código de Processo Civil de 2015. Mas até chegar lá, vejam, né, estou rolando a tela aí, que a gente tem muito conteúdo para estudar, principalmente dentro da primeira condição da ação, que é a legitimidade ad causa. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer alguma perguntinha aí? Né? Alguém gostaria de fazer alguma perguntinha aí? Fiquem à vontade, né? Me interrompam aí a hora que vocês quiserem, por chat, pelo microfone, fiquem absolutamente à vontade. Se não tiver perguntinha, né, a gente vai tocar e vai começar já, então, a legitimidade ad causa. Bom, pessoal, a primeira condição da ação, seja no Código de 73, seja no Código de 2015, é a legitimidade ad causa. Pessoal, o que é a legitimidade ad causa? A legitimidade ad causa nada mais é do que a vinculação de uma determinada pessoa a um determinado processo. E como é a vinculação de uma determinada pessoa, de um determinado sujeito em um processo, em relação a um processo, a doutrina fala, então, que a legitimidade ad causa é a vinculação subjetiva ou pessoal no processo. É a vinculação subjetiva, né, ou pessoal a um processo. Na verdade, trocando em miúdos aí, terrível essa expressão, né, mas trocando em miúdos, na verdade, a possibilidade de ser parte em um determinado processo, né? Então, a legitimidade ad causa nada mais é do que a análise da possibilidade ou não de determinada pessoa ser parte em um determinado processo. A legitimidade ad causa é a possibilidade ou não de uma determinada pessoa ser parte em um determinado processo. Bom, pessoal, a parte é o primeiro elemento da ação. E nós vimos, ao estudar esse elemento da ação, que, na verdade, todo e qualquer processo ele tem 2 partes, né? No mínimo 2 partes aí. O polo ativo, autor ou requerente, que dá início ao processo, e o polo passivo, o réu ou requerido, que sofre o processo. A legitimidade ad causa é a possibilidade daquela pessoa ser parte dentro do processo. Em qual dos polos? No ativo ou no passivo? Em ambos os polos, no ativo ou no passivo. Porque a legitimidade é a verificação se a pessoa pode ou não ser parte do processo. E parte no processo, a gente já viu dentro dos elementos da ação, é o polo ativo e é o polo passivo. São os dois. Portanto, a legitimidade ad causa, que é a verificação da pessoa poder ou não poder ser parte do processo, ela deve ocorrer em ambos os polos, no polo ativo e também no polo passivo. Quando a gente analisa o polo ativo e verifica se aquela pessoa pode ou não ser polo ativo, pode ser autora ou requerente do processo, nós estaremos trabalhando com a legitimidade ad causa ativa, que é a verificação se aquela pessoa pode estar no polo ativo da demanda. E, ao contrário, por outro lado, quando a gente analisa se aquela pessoa pode ou não ser polo passivo da demanda, pode ou não ser réu da demanda, pode ou não ser requerido da demanda, nós estamos verificando, então, a legitimidade ad causa passiva, né? Então, a legitimidade ad causa vale para as 2 partes. Quando se analisa o polo ativo, é a legitimidade ad causa ativa. E quando se analisa o polo passivo, é a legitimidade ad causa passiva. Gente, a legitimidade ad causa, como ela se refere aos 2 polos, ela só estará cumprida como condição da ação perfeita e acabada se tiver legitimidade ad causa em ambos os polos, né? Para que a gente conclua que existe realmente legitimidade ad causa,
que a legitimidade de causa como condição da ação está perfeita e acabada, a gente tem que verificar os dois polos. Então, tem que ter legitimidade ativa, legitimidade de causa ativa e também legitimidade de causa passiva. Professor, e se não tiver nenhum dos dois? Não cumpriu a legitimidade de causa, não cumpriu as condições da ação, então o processo vai ser extinto sem julgamento de mérito. E veja aqui, olha só, se tiver legitimidade de causa ativa, mas não tiver passiva, o processo também tem que ser extinto. E, ao contrário, se tiver legitimidade passiva, mas não tiver ativa, o processo também vai ter que ser extinto. Por quê? Dá para ser autor de um processo de forma correta, mas mover esse processo contra um réu de forma incorreta e tocar esse processo até o final? Não, aquela pessoa não poderia ser réu, então o processo tem que ser extinto. Não tem como você condenar alguém que não poderia ser parte do processo, que nem deveria estar dentro daquele processo. Não tem como. E também, veja só, alguém que não poderia ser autor, portanto não tem legitimidade ativa, move o processo contra o réu. O réu está certo. Mas quem moveu o processo está errado, esse processo também não pode seguir, e o processo, então, ele tem que ser extinto. Né? Então, veja que a legitimidade ativa como condição da ação, ela só vai estar perfeita e acabada se tiver legitimidade tanto ativa quanto passiva. O autor tem que estar certo e o réu tem que estar certo, os dois estando certos, é que se tem, então, legitimidade de causa, cumpriu as condições da ação e esse processo, então, vai poder seguir até o seu final. Porque se tiver algum errinho, ou movido contra quem não devia, ou movido por quem não devia, não dá para continuar. O processo, então, ele vai ter que ser extinto sem julgamento de mérito. Então, a falta de legitimidade ativa, por si, já gera extinção. E a falta de legitimidade passiva também, por si, já gera extinção. Não tem como mover o processo por quem não deve, e também não tem como mover o processo até por quem deve, mas contra quem não deve, e aí o processo ele vai ter que ser extinto também, por falta de legitimidade, né, e por falta de condições da ação, sem julgamento de mérito, sem julgamento de mérito. Bom, pessoal, com isso a gente conceituou a legitimidade de causa, a gente verificou a abrangência dessa legitimidade de causa, porque ela se aplica tanto para o ativo quanto passivo, e na verdade simultaneamente, porque precisa dos dois para se ter legitimidade de causa perfeita, acabada em condição da ação. E agora, a gente pode seguir um pouquinho, estudando, na verdade, os elementos da legitimidade de causa. O que o juiz ele tem que verificar, o que o juiz tem realmente que verificar para saber se tem ou não tem legitimidade de causa, né? Quais são os elementos da legitimidade de causa? O que o juiz vai verificar naquele processo para ter certeza que se tem ou não tem legitimidade de causa. Então, os elementos da legitimidade nada mais é do que os pontos que o juiz vai analisar. E a presença dos elementos da legitimidade dão legitimidade. E a ausência, né, desses elementos da legitimidade, ao contrário, não dão legitimidade. Tornam, então, as partes ilegítimas. A ausência dos elementos, então, tornam as partes ilegítimas. Significa, aquelas partes não poderiam ser partes. Aquelas partes não poderiam estar dentro do processo. E, consequentemente, não dá para tocar o processo mais. O processo ele vai ter que ser extinto sem julgamento de mérito. Bom, pessoal, e o primeiro elemento da legitimidade é a capacidade de ser parte, né? O primeiro elemento da legitimidade é a capacidade de ser parte. E o que significa a capacidade de ser parte? Significa quem pode estar no processo. Quem realmente pode ter um nomezinho lá dentro do processo.
Isso é capacidade de ser parte. É quem pode ter um nomezinho lá dentro do processo. Isso é capacidade de ser parte. Quem pode estar lá no processo, quem pode estar qualificado no processo, quem pode mover processo e quem pode ou contra quem se pode ser movido esse processo, né? Então, a capacidade de ser parte é quem pode estar dentro de um processo, seja movendo um processo, portanto, quem pode mover esse processo, e contra quem se pode mover esse processo, né? Do polo passivo da demanda. Pessoal, e aqui é muito simples. Por quê? Porque o processo ele não serve para solucionar conflitos sociais, problemas sociais? Sim. E quem tem problema social? Todo mundo. Todo mundo tem problema social, né? Todo mundo tem problema social. São N problemas, os mais variados problemas, varia de pessoa para pessoa, mas todo mundo tem problemas sociais, né? Eu posso ser a pessoa mais santa do mundo, né? Posso ser a pessoa mais santa do mundo. E não faço nada de errado. Mas eu pego o meu carro e estou dirigindo o meu carro aí, né? Estoura um pneu, novinho, 0 bala, calibrado direitinho. Mas estoura um pneu, estou sujeito, passei em cima de um prego, não vi, não dava para ver. Estoura o pneu, eu perco o controle do meu carro e eu venho a bater no carro de outra pessoa, venho a atropelar uma outra pessoa, inclusive podendo causar lesões corporais ou até a morte daquela pessoa. Portanto, se for só dano material, eu vou ser parte do processo civil, mesmo eu sendo a pessoa mais santa do mundo. Se não for só dano material, mas eu causei uma lesão corporal, até um homicídio contra determinada pessoa, lesando o bem jurídico vida, que é o bem jurídico mais importante a ser protegido, olha lá eu dentro de um processo. Que processo agora? Processo penal, né? E veja, portanto, que todo mundo está sujeito todo mundo tem problemas sociais, e tendo problemas sociais, todo mundo está sujeito a estar dentro de um processo, né? De modo, então, que quem tem capacidade de ser parte? Quem pode estar dentro de processo? Quem pode mover ou sofrer processo? Todo mundo que tiver problema social. E quem tem problema social? Todo mundo. Então, todo mundo pode ser, todo mundo tem capacidade de ser parte, todo mundo pode ou mover processos ou, contra si, ser movido processo. Isso faz parte da natureza do ser humano como ser social, né, como ser que vive em sociedade aí. De modo que todas as pessoas têm capacidade de ser parte. E aí vem aquelas perguntas. Professor, tá, eu entendo isso se eu pensar, por exemplo, nas pessoas que são maiores de idade. Nas pessoas que são maiores de idade. Porque as pessoas maiores de idade, elas são plenamente capazes, elas têm capacidade civil plena. Então, eu consigo entender que elas se envolvam em conflitos sociais e elas possam figurar, né, dentro de processo. Então, como elas têm plena capacidade civil, elas têm também plena capacidade de ser parte. Beleza, eu entendo isso aí. Agora, e aquelas pessoas que não têm plena capacidade civil? Por exemplo, os menores de idade, eles não têm plena capacidade civil. Se eles são menores de 16 anos, eles são absolutamente incapazes. E se eles têm entre 16 e 18 anos, eles são relativamente incapazes, de modo que eles não têm plena capacidade civil. E não só os menores, professor, os maiores de idade, mas que têm algum tipo de deficiência aí, né? Que tem algum tipo de deficiência. Eles podem estar interditados e, ao serem interditados, eles então vão ter uma redução da sua capacidade civil e vão se tornar, então, relativamente incapazes. Eles não vão ter plena capacidade civil, eles vão ser relativamente incapazes.
O que acontece com essas pessoas, então, né, que não têm plena capacidade civil? Os menores, absolutamente incapazes, relativamente incapazes, e os maiores interditados, então, relativamente incapazes. Pessoal, eu estou trabalhando esses conceitos de forma rápida, porque esses conceitos vocês já tiveram no primeiro ano dentro da parte geral de direito civil. Então, aquilo que foi dado pelo professor lá no primeiro ano vale para a gente, por isso que eu estou trabalhando isso de uma forma bastante rápida. E essas pessoas, então, que não têm plena capacidade civil? O fato de não terem plena capacidade civil significa que elas não têm problemas? Muito pelo contrário, elas também têm problemas sociais. E se elas também têm problemas sociais, qual que é o meio básico de solucionar problemas sociais? A jurisdição e o processo. De modo que, tendo problemas sociais, elas podem estar dentro de processos? Podem, porque é a forma básica de solução de conflito. De modo que, mesmo os incapazes civilmente, seja absolutamente, seja relativamente incapazes, menores ou maiores interditados, enfim, também tem capacidade de ser parte. Também tem capacidade de ser parte. Por quê? Porque a capacidade de ser parte, ela não tem a ver com a capacidade civil ou discernimento daquela pessoa. A capacidade de ser parte tem a ver, na verdade, com o processo. E o processo serve para quê? Solucionar conflito. E mesmo os incapazes, e às vezes até por ser incapaz tem até mais problema social, mesmo os incapazes têm problema. E se tem problema, precisa do processo. E se precisa do processo, tem que estar dentro do processo. E, portanto, tem capacidade de ser parte. Tem capacidade de ser parte. Exemplos. Olha só, pessoal. O casal se separou, né? O casal se separou. E o filho do casal, menor de idade, seja absolutamente, seja relativamente, não importa. Vai ter que ficar com um ou com o outro. Se ficar com um dos genitores, o outro, que não detém a guarda, vai pagar alimentos. E se ficar com o outro, não importa, o um vai pagar alimentos. Esses alimentos são pagos para quem? Para o menor. Então, quem que vai cobrar esses alimentos? Quem que vai ser parte de um processo de cobrança de alimentos? O menor. Por que o menor? Porque o problema, o direito, né, que é não ter recebido alimentos. E o direito, que é receber alimentos, é dele menor. E, portanto, é ele que tem capacidade de ser parte na ação de fixação de alimentos, na ação de revisão de alimentos, na ação de execução de alimentos. Quem é parte é o menor, que deve receber os alimentos, movendo a ação contra o genitor, que deve pagar esses alimentos. Mas o menor é parte do processo, porque o problema e o direito é dele, então o menor tem capacidade de ser parte. Agora, pessoal, um detalhe importante. Ele, menor, tem capacidade de ser parte? Tem, porque o problema e o direito é dele. Só que ele, apesar de ter capacidade de ser parte, como menor, absolutamente ou relativamente incapaz, ele não tem capacidade civil, o que significa que ele tem direitos e obrigações, inclusive de ser parte dentro do processo, mas ele não pode exercer esses direitos e obrigações, inclusive de ser parte do processo, em nome próprio ou sozinho aí. De modo que ele tem capacidade de ser parte, mas, em razão da falta de capacidade civil, ele não pode estar dentro do processo sozinho. Ou seja, ele não tem capacidade de estar em juízo sozinho. O menor, ele tem capacidade de ser parte, mas porque é ele que é a parte, mas ele não tem capacidade de estar em juízo sozinho, porque ele não pode praticar atos da vida civil sozinho. Sendo
absolutamente incapaz, ele precisa ser representado nos atos da vida civil. E da mesma forma, ele vai ter que ser representado dentro daquele processo. E sendo relativamente incapaz, ele vai ter que ser assistido nos atos da vida civil. E, consequentemente, ele vai ter que ser assistido também dentro do processo. Então, veja que na ação de alimentos, o menor é o autor. O menor é o autor. É o nomezinho dele que está lá. Porém, ele não está lá sozinho. Ele está lá representado pelo genitor que detém a guarda, né? Então, fica lá, Joãozinho Júnior. Joãozinho Júnior. Representado pela sua genitora Maria, movendo o processo contra o Joãozão, que é o pai, sem problema nenhum aí. O menor é a parte, porque ele tem capacidade de ser parte, mas como ele é menor, ele não tem capacidade de estar em juízo e, portanto, ele precisa ser representado ou assistido pelo seu genitor que detém a guarda. Mas a parte é o menor, representado pelo genitor, né? É assim que funciona. Então, o menor tem capacidade de ser parte, mas não tem capacidade de estar em juízo. Ele precisa ser representado ou assistido também dentro do processo. O absolutamente incapaz, que é o menor de 16 anos, é representado. E o relativamente incapaz, que é 16 aos 18 anos, também é representado. Pessoal, e essa sistemática é a mesma para o maior de idade, que tenha sido interditado e, através do processo de interdição, tenha sido declarado relativamente incapaz. E o que acontece com o maior de idade declarado relativamente incapaz no processo de interdição? Terá nomeado para ele um curador. O maior de idade interditado e declarado relativamente incapaz, ele vai ter nomeado para ele um curador. Se esse maior de idade eventualmente se envolver em algum conflito e tiver ou necessidade de mover um processo, ou contra ele for movido um processo, a parte é ele, maior incapaz, sem problema nenhum. Ou o autor, o réu, é ele, maior incapaz. Porém, ele, apesar de ter capacidade de ser parte, ele não terá capacidade de estar em juízo sozinho. E, portanto, ele será parte, mas será assistido pelo seu curador, o maior de idade incapaz. Ele é a parte, o autor ou réu, mas ele estará no processo, então, assistido pelo seu curador. Pessoal, e por fim, o maior de idade plenamente capaz. Aí, belezinha, perfeito. O maior de idade plenamente capaz, ele tem capacidade de ser parte e ele tem capacidade de estar em juízo sozinho, né? Então, o maior de idade plenamente capaz, ele tem capacidade de ser parte e ele tem capacidade de estar em juízo sozinho, né? E aí, perfeito e acabado. Só está ele lá, autor ou réu, mas só está ele lá, não tem necessidade de representação, não tem necessidade de assistência. Pessoal, então tomem cuidado. Capacidade de ser parte é verificar quem pode dar um nomezinho lá dentro do processo. E aí todo mundo, maior de idade, menor de idade e relativamente incapaz, todo mundo tem capacidade de ser parte. Agora, os incapazes, apesar de terem capacidade de ser parte, eles não têm capacidade de estar em juízo sozinhos, porque eles terão que ser, apesar de eles serem partes, eles terão que ser representados ou assistidos. Enquanto que os maiores, plenamente capazes, têm capacidade de ser parte e também têm capacidade de estar em juízo sozinhos, não necessitando ou dispensando qualquer tipo de representação ou assistência, né? Assistência. Bom, pessoal, com isso a gente estudou então a capacidade de ser parte e estudamos também a capacidade de estar em juízo sozinho, né? Estudamos aí a capacidade de ser parte, que está em azulzinho, e estudamos também a capacidade de estar em juízo.
Aí vocês vão perguntar, professor, em que tipo de ação que eu preciso analisar isso? Todas, todas, né? A análise prévia que todo juiz deve fazer é para verificar se que aquela pessoa que deu o nomezinho lá nas petições realmente tem capacidade de ser parte, aí todo mundo tem, e se tem realmente, além da capacidade de ser parte, a possibilidade, né, a capacidade de estar em juízo sozinho. Se não tiver, tem um erro aí e o juiz provavelmente vai extinguir esse processo sem julgamento de mérito por falta de legitimidade ad causa, né? Por falta, então, de uma das condições da ação. Bom, pessoal, mas além desse primeiro elemento da legitimidade, que é a capacidade de ser parte e dentro dela a capacidade de estar em juízo, a legitimidade ad causa, ela tem um segundo elemento muito importante também, que é a capacidade postulatória, né? Então, a legitimidade ad causa, além da capacidade de ser parte, além da capacidade de estar em juízo, ela tem um segundo elemento muito importante também, que é a capacidade postulatória. Pessoal, o que é a capacidade postulatória? Capacidade postulatória é a capacidade, é o poder de postular, de fazer pedidos em juízo, E como que a gente faz pedidos em juízo? A gente pega o telefone e liga para o juiz? A gente abre o nosso Facebook, aqui o Messenger, e manda uma mensagem para o juiz? Bom, em épocas de pandemia, talvez, né, tenha funcionado dessa forma ou venha funcionar dessa forma. Mas essa, claro, é uma situação absolutamente excepcional, isso não é a regra. A regra é que para fazer pedidos em juízo, você precisa fazer petições. E fazer petição, o termo petição, o nome petição, vem justamente da finalidade dela, que é fazer pedidos. Peticionar é fazer pedido. Fazer uma petição é fazer pedido em juízo aí. E se para fazer pedidos em juízo a gente tem que fazer uma petição, nós precisamos de conhecimentos técnicos para isso. Não é pegar um papel de pão, rabiscar qualquer coisa e escrever lá, petição, que aquilo se torna uma petição. Não, precisa ter conhecimentos técnicos para isso. E quem tem conhecimento técnico para isso? As próprias partes? Bom, pode ser que as próprias partes realmente tenham conhecimento técnico. Quando? Quando elas tenham feito faculdade de Direito, se formado bacharel em Direito e passado em algum exame de ordem ou então em concurso público para defensor, para procurador ou membro do Ministério Público. Mas, se não tiver cumprido todos esses requisitos, faculdade de Direito, colação de grau como bacharel em Direito, aprovação em exame de ordem ou aprovação em concurso público de defensoria, procuradoria ou Ministério Público, não tem conhecimento técnico aí, pelo menos não de forma reconhecida pelo direito. Pode ter, né, a pessoa às vezes até é autodidata e sabe muito mais que a gente que fez, né, o curso aí, acontece demais, né, as pessoas são extremamente qualificadas aí mesmo não tendo feito o curso, mas formalmente, por mais que elas tenham conhecimento real, né, e até empírico e até autodidata, formalmente não vale. Então, o conhecimento técnico, então, ele é pressuposto pelo direito, ele é exigido pelo direito a partir, então, de curso de direito, colação em grau como bacharel em direito e aprovação em exame de ordem ou concurso público da defensoria, da procuradoria ou Ministério Público. E a partir de então, quando você faz essas provas todas que são dificílimas aí, nesse grau de dificuldade, é que se tem, então, provado mesmo, categoricamente, conhecimento técnico para poder fazer petições em juízo, para poder fazer pedidos em juízo, para postular em juízo. Isso recebe o nome. Ter essa capacidade técnica de fazer pedidos em juízo, de postular em juízo, recebe o nome, que é a capacidade postulatória.
a capacidade postulatória. Então, veja, a parte, né, a pessoa, ela pode até ter capacidade de ser parte, e todas têm. Ela pode até ter capacidade de estar em juízo sozinha, e os maiores têm, os capazes têm, os incapazes não têm. Mas não basta isso, porque ela precisa ter conhecimento técnico. E ou ela tem conhecimento técnico, tendo cumprido todos esses requisitos que eu comentei com vocês, ou não tem. E se não tem, ela não pode estar em juízo sozinha. Ela vai ter que estar, então, representado por alguém que tenha capacidade, tem esse conhecimento técnico provado, da forma que eu comentei com vocês. E essa pessoa, então, que representa, pelo seu conhecimento técnico, a parte, ela tem, tecnicamente, capacidade postulatória. Veja aqui, olha só, o maior de idade, ele tem capacidade de ser parte, porque todo mundo tem. Ele tem capacidade de estar em juízo, porque ele é maior de idade. Mas ele não vai mandar um e-mail para o juiz. Ele vai ter que contratar um advogado, e o advogado detém, então, capacidade postulatória, e é o advogado que vai fazer as petições, que vai assinar as petições em nome daquela determinada parte. E o advogado, então, olha só, ele representa a parte, na verdade, emprestando a sua capacidade postulatória àquela determinada parte, para que ela, de fato, possa estar em juízo e se manifestar em juízo de forma válida. O advogado, ele detém capacidade postulatória. E o incapaz? Olha que coisa. O incapaz, o maior interditado ou menor de idade, ele tem capacidade de ser parte? Tem, porque todo mundo tem. Só que ele não tem capacidade de estar em juízo sozinho. E aí? E aí que ele vai ter que, o maior incapaz, ser assistido pelo seu curador. E o menor, ele vai ter que ser ou representado ou assistido pelo seu representante legal, que normalmente é o genitor. Basta essa representação ou do curador ou do genitor? Não, porque nenhum deles vai ter capacidade postulatória. E aí, o maior incapaz, o menor, vai ter que ser representado pelo curador, vai ter que ser assistido pelo curador, representado ou assistido pelo genitor, e também, como um todo, representados por alguém que detenha capacidade postulatória. Então, o curador ou o genitor contrata um advogado e é o advogado, então, que vai representá-los como um todo em juízo, fazendo as petições, fazendo os requerimentos e assinando essas petições e requerimentos. Por quê? Porque depende de conhecimento técnico e esse conhecimento técnico a gente chama tecnicamente de capacidade postulatória. Capacidade postulatória. Bom, pessoal, e quem detém essa capacidade postulatória? Nós já comentamos aqui, os advogados, aprovados no exame de ordem, né? Os defensores públicos, os procuradores e os membros do Ministério Público, esses três últimos aprovados em concurso público, né? E essas pessoas que detêm capacidade postulatória, a Constituição Federal chama de funções essenciais à Justiça. A advocacia, a defensoria, a procuradoria e o Ministério Público, eles são funções essenciais à Justiça, né? A própria Constituição define como funções essenciais à Justiça. Então, se vocês olharem o carro de um advogado aí, né, normalmente tem um adesivinho aí, advogado, né, essencial à justiça, advocacia, essencial à justiça. Nossa, isso é um slogan da OAB? Não, isso é terminologia da Constituição Federal. E não é só o advogado que é função essencial à justiça, os defensores públicos, os procuradores e os membros do Ministério Público. E por que eles são funções essenciais à justiça? Porque eles detêm capacidade postulatória. Nossa, professor, mas isso é importante? Isso é essencial à justiça? Claro que é. Por quê? A justiça, nós já vimos, é regida pelo princípio da inércia. O juiz, ele fica paradinho no seu gabinete, esperando que os conflitos cheguem até ele, juiz, através de um instrumento chamado processo,
Porque é a partir do processo e dentro do processo que o juiz vai poder analisar o caso, né? Agora a gente já pode usar um nome técnico, analisar o mérito do caso e julgar, então, os pedidos de mérito daquele caso, solucionando os conflitos sociais. Mas o processo precisa chegar. O processo precisa chegar. O juiz não sai buscando o processo aí sob pena de violar a sua imparcialidade. Então, o processo precisa chegar a ele. E quem leva o processo a ele? Quem ajuiza o processo, fazendo com que o processo chegue até o juiz e permita que o juiz, então, solucione o conflito. Quem tem capacidade postulatória? Quem tem capacidade postulatória? Os advogados, os defensores, os procuradores e o membro do Ministério Público. De modo que, se não tiver atuação dessas pessoas que detêm capacidade postulatória, a justiça, o poder judiciário como um todo, não poderia agir. Não teria atuação da justiça, não teria justiça. E é por isso, então, que deter capacidade postulatória é função essencial à justiça, porque sem capacidade postulatória, a própria justiça não poderia atuar. O juiz não teria processo, o juiz não teria como julgar, o juiz não teria como solucionar os conflitos sociais, né? Então, a capacidade postulatória é função essencial à justiça, porque é elas que iniciam o processo e permitem, então, a atuação da própria jurisdição. Quem são? Advogados, defensores públicos, procuradores e membros do Ministério Público. Eles que detêm, então, capacidade postulatória para fins, então, de promover processos e movimentar a máquina judiciária. Pessoal, e aí vem aquelas perguntas aí. Professor, e se a parte, ela própria é um advogado e, portanto, ela própria detém capacidade postulatória, ela vai precisar contratar um outro advogado se ela própria tem capacidade postulatória? Não, né? É a famosa atuação em causa própria, né? Se a parte é advogada, ela pode atuar em causa própria sem problema nenhum aí. Porque ela tem capacidade de ser parte, ela tem capacidade de estar em juízo, apesar de todos os advogados serem meio pancada aí, né? Tô brincando, né? Tem capacidade de estar em juízo, né? Em regra são plenamente capazes aí. E além disso, ela tem também, como ela é advogada, capacidade postulatória e ela pode, então, atuar em causa própria sem problema nenhum aí. Apesar disso, né? Apesar de ser possível, não é recomendado. Né? Apesar de ser possível, não é recomendado. Por quê? Porque a parte vai estar muito envolvida, inclusive emocionalmente naquele caso concreto, e ela pode não conseguir pensar direito, né? Então, é possível atuar em causa própria, mas não, a OAB não recomenda, porque perde um pouco da isenção, perde um pouco do raciocínio, porque a pessoa, né, a própria pessoa está envolvida sentimentalmente, emocionalmente com aquela causa. Mas é possível, não tem problema nenhum aí, né? A atuação em causa própria. Agora, se ela não tem capacidade postulatória, então ela vai ter que contratar um advogado. Pessoal, como que se faz para contratar um advogado? São feitos 2 documentos, né? O primeiro é um contrato de prestação de serviço advocatícios, né? Então, entre a parte que não detém capacidade postulatória, ou até que detenha, mas prefere ter um advogado, e é recomendado que seja feito dessa forma, é celebrado, então, um contrato de prestação de serviços advocatícios, e a parte, então, que contrata, ela vai pagar honorários advocatícios pro advogado, né? E aí também vem sempre aquela pergunta, professor, por que não é salário? Por que é honorários? Porque esse termo, né, ele é um remanescente histórico do direito romano, né? O direito romano entendia que defender alguém era uma função extremamente honrada, né? Era algo de honra, era algo de orgulho, né? E, portanto, honorífico aí, né? Honorário aí, né? E aí a terminologia, então, se manteve, né? Não é salário, não é remuneração, é honorário, porque na época do Império Romano entendia-se que defender alguém era a mais bonita das funções aí, né? Era algo digno de honra, era algo honorário, né? E por isso que ficou, então, honorários advocatícios.
né? Então, é feito um contrato de prestação de serviços advocatícios e a remuneração da parte ao advogado, que empresta a sua capacidade postulatória, é feita através de honorários advocatícios. E depois, então, é feito um segundo documento, que é a procuração, né? A procuração. E a procuração, na verdade, é um instrumento de um contrato maior, chamado contrato de mandato, né? Que vocês vão estudar aí com mais afinco no quarto semestre do curso, provavelmente, quarto ou quinto semestre do curso, né? Então, a procuração ela é um instrumento de um contrato de mandato. E ela serve, então, para que a parte, né, que está em juízo transfira poderes para o advogado, que é um terceiro, que é uma outra pessoa, possa, então, representá-la em juízo, né? O advogado, ele não cai de paraquedas, ele é contratado, e a parte, então, que contrata, ela tem que passar poderes para esse advogado, e isso é feito através da procuração, Pessoal, e existem duas espécies de procuração dada para advogado, né? Existem duas espécies de procuração dada para advogado. A primeira espécie, né, coloquei aí em negrito, é a procuração ad judicia. Pessoal, o T em latim ele tem som de C, então procuração ad judicia, né? E a procuração ad judicia, ela dá poderes para o advogado, mas são poderes limitados ao juízo, daí ad judicia, ao processo. Né? O advogado ele só pode fazer petições, ele só pode representar a parte dentro do processo. Ele não pode mais representar a parte em nenhum outro lugar. Né? Por exemplo, ele tem procuração ad judicia para atuar num processo. Só que para atuar naquele processo ele precisa de um documento perante um órgão público, por exemplo, um cartório. E aí o advogado vai lá todo feliz com a procuração ad judicia e mostra a procuração ad judicia. Ele tem poderes? Tem, dentro do processo. E no cartório, que é fora do Poder Judiciário, fora do processo? Não tem poderes. O cartório vai entregar o documento para ele? Não. Ou então, não é o cartório, é o INSS, que é uma autarquia federal aí. Né? O advogado vai lá todo feliz, uma procuração ad judicia, e mostra a procuração ad judicia lá no INSS. Esse advogado tem poderes? Tem. Para quê? Para atuar dentro do processo. E o INSS é extrajudicial, é fora do processo, é fora do Poder Judiciário. Então, ele não tem poderes, o INSS não vai entregar o documento para ele. Aí vocês vão falar, professor, mas isso vai dificultar a defesa dentro do processo? Vai. E aí, o que a gente faz? A melhor forma é pegar, então, a segunda espécie de procuração, que é a procuração ad judicia et extra. Ad judicia é dentro do processo, et é e extra, além, né? E além. Né? Então, ad judicia et extra é dentro do processo e além do próprio processo. Já dizia um filósofo muito famoso, né? Que é o Buzz Lightyear, né? O Buzz Lightyear do Toy Story, né? Ao infinito e além. Né? Ad judicia e além é no processo e além do processo. Além o quê? Além do Poder Judiciário, para todos os demais órgãos, né, e entes, inclusive fora do Poder Judiciário. Então, a procuração ad judicia et extra, ela confere poderes para o advogado atuar dentro do processo, mas também em qualquer outro órgão fora do processo ou fora do Poder Judiciário. E aí o advogado vai, então, com a procuração ad judicia et extra. Né? Aí ele cola na testa igual o zap, está lá ad judicia et extra, e aí o cartório vai ter que atendê-lo, porque ele como advogado tem poderes para representar a parte fora do Poder Judiciário, et extra, ou no INSS, enfim, em qualquer outro órgão aí, né? Então, né, para evitar problema, recomenda-se, o cliente não vai saber a diferença, né? O cliente não vai saber. Se entender por bem, pode explicar. Mas se não entender por bem também, acaba passando batido e o cliente nem vai saber a diferença. Mas recomenda-se aí pegar a procuração ad judicia et extra, porque confere, então, poderes para o advogado atuar dentro do processo e, na verdade, fora do processo para qualquer outro órgão público aí. Bom, pessoal, essa é a primeira pergunta que normalmente fazem para a gente. E a segunda pergunta que normalmente fazem para a gente, na verdade, já trabalhou, né? Professor, mas não tem nenhum caso que a parte pode atuar sozinha, sem advogado?
Existe, existe. Isso tem até nome, que é o famoso ius postulandi, que a gente já viu, né? Que a gente já viu. É possível, sim, como exceção, que a parte atue em nome próprio, né? A partir da sua capacidade de ser parte, da sua capacidade de estar em juízo, que ela atua em nome próprio, sem a necessidade de advogado. E esse direito que a parte tem de atuar em nome próprio, sem advogado, chama ius postulandi. Só que isso é exceção, não é regra. E sendo exceção, ocorre em poucos casos. Que casos? Habeas corpus e juizado especial, né? Então, habeas corpus e juizado especial. A parte, então, tem jus postulante, que ela não precisa de advogado, em habeas corpus e juizado especial. Bom, pessoal, com isso, a gente analisou a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo, a capacidade postulatória e falta só o último elemento da legitimidade ad causa, e a gente fala rapidinho dele e a gente vai fazer um intervalo aí, né? Tomar uma aguinha, dar uma caminhadinha, né? Se tiver alguém vivo aí, né? Opa, dá uma manifestada para dar uma acordada, né? E a gente mata isso aqui, faz um intervalinho, já volta. Olha lá. O último elemento da legitimidade ad causa é a legitimidade em concreto. A legitimidade em concreto. Bom, pessoal, até agora, eu citei algum processo em específico? Olha, pessoal, vamos analisar esse processo? Não. Por que não? Porque não precisa. Lembra que eu disse para vocês que essas condições da ação, né, e a legitimidade, então, ela é analisada de forma geral, de forma abstrata, não num processo específico, mas com base aí nas normas processuais, né, em geral, de modo que a gente conseguiu analisar a capacidade de ser parte, a capacidade de estar em juízo e a capacidade postulatória sem analisar qualquer processo em específico, porque a análise é feita em geral com base nas normas do próprio processo, né, da ciência processual. Bom, mas agora vem o quarto elemento aí da legitimidade, que é a legitimidade em concreto. Gente, aqui não tem jeito. A legitimidade em concreto é em concreto porque ela é analisada com base em um caso específico, um caso em concreto, um processo específico, um processo em concreto. Não é mais algo abstrato, é algo em concreto, com base em um processo, um caso e um processo em concreto aí, né? Por exemplo, pessoal, olha só, o professor André me vendeu um carro e eu, Rodrigo, comprei o carro do professor André. Só que aí deu um problema no nosso contrato de compra e venda e eu quero mover um processo contra o professor André e o professor André quer mover um processo contra eu. Eu tenho capacidade de ser parte, porque todo mundo tem. Eu e o professor André, né, nós temos capacidade de ser parte, porque todo mundo tem. Eu e o professor André, apesar de não parecer, somos maiores e capazes, né? Todo mundo acha que não, né? Tanto eu quanto ele, mas nós somos maiores e capazes aí. Por enquanto, nós não estamos interditados ainda, né? Então, nós temos capacidade de estar em juízo, né? Cada qual por si aí. Além disso, eu e o professor André somos advogados, então nós temos capacidade postulatória e não precisamos contratar advogado, ainda que não seja recomendado, podemos atuar em causa própria e aí a gente move esse processo. Bom, qual que é o objeto do processo? Um contrato de compra e venda de um veículo entre o professor André e o professor Rodrigo. Eu, Rodrigo e ele, André, podemos ser parte nesse processo em específico? Sim, porque o contrato envolve a gente. Aí, tá lá o professor Lalo andando no corredor, ouve que o Rodrigo moveu um processo contra o professor André e o professor André moveu um processo contra o professor Rodrigo em razão do contrato de compra e venda celebrado entre os dois, só eles. E o professor Lalo, como advogado que é, adora um conflito, adora um problema, adora aí uma confusãozinha e quer entrar naquele processo como parte. Professor Lalo, tem capacidade de ser parte? Tem, porque todo mundo tem.
Professor Lalo, tem capacidade de estar em juízo? Tem. Por quê? Não está, é maior e capaz, não está interditado. E o professor Lalo é advogado, então tem também capacidade postulatória. Só que ele, professor Lalo, vai poder entrar nesse processo? Apesar de ter capacidade de ser parte, de ter capacidade de estar em juízo e de ter capacidade postulatória? Não. Por que não? Porque esse processo entre Rodrigo e André, André e Rodrigo, decorre de um contrato de compra e venda entre André e Rodrigo, Rodrigo e André, do qual o professor Lalo não faz parte. De modo que, apesar de ter legitimidade, a capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória, ele não tem capacidade em concreto, né? Ele não tem legitimidade em concreto, ele não pode ser parte naquele processo em específico, né? E, portanto, o professor André, que faz parte do contrato, tem legitimidade ad causa. O professor Rodrigo, que sou eu, tem capacidade de ser parte, porque faz parte do contrato. E o professor Lalo, apesar de ter legitimidade, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e capacidade postulatória, não tem legitimidade em concreto para atuar dentro daquele processo e, portanto, não cumpriu os 4 requisitos, não cumpriu os 4 elementos. O professor Lalo não tem legitimidade ad causa. Se o professor Lalo mover esse processo, né, que envolve um contrato entre Rodrigo e André, o juiz vai tirar o professor Lalo. Ou se ele quiser entrar depois nesse processo movido entre André e Rodrigo, Rodrigo e André, o juiz vai impedir que ele entre. Porque, apesar de ele cumprir os 3 primeiros elementos, ele não tem o último elemento, que é a capacidade em concreto para ser, de fato, parte daquele processo em específico. Bom, pessoal, essa legitimidade... Só um minutinho, para terminar e a gente já abre aí. Essa legitimidade em concreto, ela é também chamada de interesse processual. Por que interesse processual? Porque só vai ter legitimidade em concreto para ser parte dentro de um processo em específico quem tiver de fato algum interesse dentro daquele processo ou nos fatos que estão sendo discutidos dentro do processo. Então, na verdade, a legitimidade, faltou um izinho aqui, né? A legitimidade em concreto, ela se confunde com a ideia de interesse processual, que é justamente a segunda condição da ação, né? A legitimidade em concreto, ela se confunde, então, com o interesse jurídico processual, que é a segunda condição da ação. Porque só tem legitimidade em concreto quem, de fato, tem algum interesse nos fatos que estão sendo discutidos dentro daquele processo. E a gente vai, então, estudar essa legitimidade em concreto, de novo, né, de forma mais profunda, quando a gente chegar, então, na segunda condição da ação, que é um interesse jurídico processual. Pessoal, eu vou encerrar o compartilhamento de tela aqui, né, e vou encerrar também a gravação para não ficar um vídeo muito longo e muito grande, e aí a gente abre para as perguntas de vocês e a gente continua aqui batendo um papo. Então, encerrando a gravação, e aí vocês ficam livres, né, para se manifestarem da forma que quiserem.